Você já se perguntou o que realmente significa o livro do Apocalipse? Por que ele é tão importante e ao mesmo tempo tão misterioso? Ele é cheio de símbolos, visões e profecias que muitos acham difíceis de compreender. Mas hoje, você vai descobrir o verdadeiro significado por trás das profecias no vídeo intitulado Profecias Reveladas, o Apocalipse explicado como nunca antes. Neste vídeo, vamos explorar as profundezas das profecias do Apocalipse, desvendando mistérios que apontam para o retorno de Cristo, a vitória final do bem sobre o mal e a gloriosa promessa de uma nova criação. Você vai aprender sobre as visões dadas ao apóstolo João na ilha de Patmos e como elas se conectam com eventos futuros que nos afetam até hoje. O Apocalipse é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, e ao mesmo tempo, um dos mais evitados. Por quê? Muitas igrejas preferem não ensiná-lo por medo ou falta de compreensão. Mas o que poucos percebem é que o próprio livro promete bênçãos àqueles que o leem e seguem suas palavras. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora eu quero saber de você, qual parte do livro do Apocalipse mais chama sua atenção ou levanta dúvidas? Deixe nos comentários. Sua participação pode ajudar a esclarecer pontos importantes para outras pessoas. O livro do Apocalipse, muitas vezes incompreendido, é uma das maiores dádivas de Deus para os cristãos. Ele não é apenas um relato de acontecimentos futuros, mas uma mensagem de esperança, encorajamento e vitória para aqueles que seguem a Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nos dá o contexto inicial, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou e fez saber por meio do seu anjo ao seu servo João. Essas palavras revelam que o Apocalipse é mais do que um livro comum. Ele é uma mensagem celestial que veio diretamente de Deus, passando por Jesus e por um anjo, antes de chegar ao apóstolo João. Isso já nos mostra a importância espiritual e divina dessa revelação. O Apocalipse é único, pois conecta profecias do Antigo Testamento com os eventos do Novo Testamento e ainda nos prepara para o futuro. Ele fala do retorno triunfante de Cristo, um evento mencionado mais de 300 vezes em toda a Bíblia. Esse retorno é o ponto culminante da história da humanidade, onde o bem vence definitivamente o mal e o reino de Deus é estabelecido para sempre. Infelizmente, muitas igrejas evitam ensinar o Apocalipse. Por quê? Alguns líderes acreditam que o livro é complexo demais ou temem que suas mensagens sobre julgamentos e destruição assustem os fiéis. Mas essa percepção está errada. O Apocalipse não é um livro de medo, ele é um livro de esperança. Foi escrito para encorajar os cristãos a perseverarem, especialmente em tempos de perseguição e dificuldade, mostrando que a vitória final pertence a Deus e aos que são fiéis a Ele. Além disso, o Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete uma bênção especial para aqueles que o leem e seguem suas palavras. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bem-aventurado aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso significa que Deus derrama sua graça sobre aqueles que dedicam tempo para estudar e aplicar as lições do Apocalipse em suas vidas. Não é incrível pensar que, ao mergulhar nesse livro, você já está recebendo uma bênção prometida diretamente pelo Senhor? João, o apóstolo que recebeu essa visão, enfrentou perseguições extremas por causa de sua fé. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, um testemunho ocular de seus milagres, morte e ressurreição. Depois da ascensão de Cristo, João continuou a pregar o Evangelho e foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu essas revelações. Imagine o impacto de receber essas visões gloriosas enquanto estava isolado, longe da comunidade cristã e sofrendo por sua fé. Agora, pare por um momento e pense: como você encara o livro do Apocalipse? Você o vê como algo difícil de entender, ou consegue enxergar a mensagem de esperança que ele carrega? Se sente no coração, compartilhe nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outros a compreenderem melhor esse livro incrível. Ao estudarmos o Apocalipse, aprendemos que as tribulações que enfrentamos agora são temporárias. O Apocalipse nos garante que Deus está no controle e que, no final, o bem triunfará sobre o mal. Essa é uma mensagem que precisamos guardar em nossos corações e compartilhar com o mundo, especialmente em tempos tão incertos. O apóstolo João, o homem escolhido por Deus para registrar o livro do Apocalipse, teve uma jornada extraordinária de fé e perseverança.
Ele não era apenas um seguidor de Cristo, mas um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunha ocular de seus milagres, de sua crucificação e de sua ressurreição. Por isso, sua vida nos dá um exemplo poderoso de como a fidelidade a Deus pode resultar em revelações profundas, mesmo em meio a tribulações. Após a ascensão de Jesus, João continuou pregando o Evangelho com fervor, estabelecendo igrejas e fortalecendo os cristãos em um tempo de intensa perseguição. Ele passou grande parte de sua vida em Éfeso, onde liderou a igreja local, mas enfrentou uma oposição imensa do Império Romano. Durante o reinado do imperador Domiciano, a perseguição aos cristãos atingiu níveis extremos. Os fiéis que se recusavam a adorar César como um deus eram presos, torturados e muitas vezes mortos. João também sofreu as consequências de sua fidelidade a Cristo. A história nos conta que ele foi condenado à morte em óleo fervente por sua recusa em negar sua fé. Milagrosamente, ele sobreviveu, um testemunho do poder e da proteção de Deus sobre aqueles que confiam em ele. Após esse milagre, João foi exilado na ilha de Patmos, um lugar remoto e árido, usado pelos romanos como colônia penal. Ali, isolado do convívio com outros cristãos e privado de sua liberdade, João experimentou uma das maiores revelações espirituais registradas na Bíblia. Foi em Patmos que João teve uma visão gloriosa de Cristo, descrita em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16. Ele viu Jesus em sua forma glorificada, com uma aparência que simbolizava sua autoridade e poder divinos. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze reluzente refinado em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Essa visão não só fortaleceu a fé de João, mas também o preparou para receber as revelações que viriam em seguida. A ilha de Patmos, que deveria ser um lugar de sofrimento e solidão, tornou-se o palco de uma das maiores manifestações de Deus na história. Isso nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus pode se revelar de maneiras extraordinárias. Quando confiamos em sua soberania, Ele transforma nossos vales em montes e nossas provações em testemunhos. Agora, pense, você já passou por momentos em que parecia estar isolado ou enfrentando dificuldades insuperáveis? Como Deus se revelou a você nesses tempos? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode inspirar outros a perseverarem em suas próprias lutas. João não deixou que as circunstâncias difíceis silenciassem sua fé ou apagassem sua esperança. Em vez disso, ele se abriu para ouvir a voz de Deus e recebeu uma visão que ainda hoje encoraja milhões de cristãos ao redor do mundo. Isso é um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo em nossos momentos mais desafiadores, e de que Ele tem o poder de transformar qualquer situação para sua glória. Ao refletirmos sobre João em Patmos, somos desafiados a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias. Assim como João foi fiel até o fim, somos chamados a perseverar, confiando que Deus tem um plano maior e que sua vitória final está garantida. Na ilha de Patmos, João experimentou uma visão gloriosa de Jesus Cristo, que marcou o início das revelações registradas no livro do Apocalipse. Essa visão não era apenas impressionante, ela carregava uma mensagem profunda sobre quem Cristo é, sua autoridade e o papel que ele desempenha na história da salvação. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16, João descreve o Cristo glorificado de uma maneira que simboliza sua soberania divina. Vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze reluzente refinado em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Cada detalhe dessa visão carrega um significado profundo. Os cabelos brancos simbolizam a sabedoria e eternidade de Cristo, seus olhos como chama de fogo representam sua capacidade de ver todas as coisas, e seus pés de bronze indicam sua força e justiça. A voz como o som de muitas águas mostra sua autoridade sobre toda a criação, enquanto os 7 candelabros ao seu redor representam as 7 igrejas que ele sustenta e governa. João ficou tão impactado com essa visão que caiu aos pés de Jesus como morto. Mas, em um gesto de conforto e encorajamento, Jesus colocou a mão sobre João e disse: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades." Essas palavras reforçam que Jesus é o Senhor soberano, vencedor sobre a morte e o pecado, e que Ele tem o controle absoluto do destino da humanidade. Após essa visão inicial, Jesus confiou a João uma missão especial:
registrar tudo o que ele iria ver e ouvir. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, ele ordena: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Essa instrução nos mostra que o Apocalipse não é apenas um relato de eventos futuros, mas também um chamado para refletirmos sobre o presente e vivermos em obediência a Deus enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. A maneira como as revelações foram transmitidas também é única. O Apocalipse nos diz que a mensagem veio de Deus para Jesus, de Jesus para um anjo, e do anjo para João. Essa cadeia de transmissão sublinha a origem divina do livro e sua importância como mensagem celestial para a humanidade. Agora, pare por um momento e reflita: como você enxerga Jesus? Quando pensa em ele, você o vê apenas como um Salvador amoroso ou também como o Rei glorificado e soberano que governa sobre todas as coisas? Compartilhe nos comentários como essa visão de Cristo impacta sua fé. Sua reflexão pode ajudar outros a entenderem melhor a autoridade e o amor de Jesus. A visão de Cristo glorificado é um lembrete poderoso de que ele está no controle, mesmo quando o mundo parece caótico. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e sua vitória já está garantida. Essa é a mensagem que o Apocalipse nos transmite, e ela deve nos encher de esperança e coragem para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Enquanto seguimos explorando o livro do Apocalipse, lembre-se de que tudo começa e termina com Cristo. Ele é o centro da história, o autor e consumador da nossa fé, e aquele que nos conduz à vitória final. Uma das primeiras instruções que João recebe em sua visão é escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas cartas contém palavras de encorajamento, advertência e exortação, refletindo a situação espiritual específica de cada comunidade. Essas mensagens, registradas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, não eram apenas para as igrejas daquela época, mas também têm um significado profundo para nós hoje. Elas revelam como Deus observa atentamente seu povo, reconhecendo nossas virtudes, corrigindo nossas falhas e nos chamando ao arrependimento. Em Éfeso, a igreja de Éfeso foi elogiada por sua perseverança e rejeição a falsos ensinamentos, mas Jesus apontou que eles haviam abandonado seu primeiro amor. Isso nos lembra que obras e obediência não são suficientes sem um coração fervoroso por Cristo. Como está o seu primeiro amor por Deus? Reflita e comente. 2. Esmirna. Diferente de outras igrejas, Esmirna não recebeu nenhuma repreensão. Essa igreja era pobre materialmente, mas rica espiritualmente, e estava enfrentando intensa perseguição. Jesus os encorajou a permanecer fiéis, mesmo diante da morte, prometendo-lhes a coroa da vida. Aqui aprendemos que o sofrimento por Cristo nunca é em vão, Deus vê e recompensa. 3. Pérgamo. Pérgamo era uma igreja que vivia em um ambiente de idolatria e imoralidade, mas alguns de seus membros haviam permanecido fiéis. No entanto, Jesus os advertiu sobre a tolerância a falsos ensinamentos. Essa mensagem nos desafia a não comprometer os valores do Evangelho, mesmo quando estamos cercados por influências contrárias. 4. Tiatira. Essa igreja foi elogiada por suas boas obras e amor, mas foi severamente repreendida por tolerar uma mulher chamada Jezabel, que estava conduzindo outros ao pecado. Essa carta nos alerta contra o perigo da complacência em relação ao pecado dentro da igreja. 5. Sardes. Sardes tinha a reputação de estar viva espiritualmente, mas Jesus revelou que estava morta. Ele o chamou a despertar e fortalecer o que restava antes que fosse tarde demais. Essa mensagem é um apelo para examinarmos nossas vidas espirituais e nos certificarmos de que estamos vivendo verdadeiramente para Deus. 6. Filadélfia. Filadélfia recebeu apenas palavras de elogio. Apesar de sua fraqueza, eles guardaram a palavra de Deus e permaneceram fiéis. Jesus os encorajou, prometendo abrir portas que ninguém poderia fechar. Isso nos lembra que a fidelidade é mais importante do que a força aparente. 7. Laodiceia. Laodiceia foi duramente repreendida por ser morna, nem quente nem fria. Jesus os advertiu a se arrependerem e buscarem o verdadeiro ouro espiritual. Essa carta nos desafia a abandonar a apatia e buscar um relacionamento genuíno com Deus. Essas cartas são incrivelmente relevantes para nós hoje porque mostram como Deus avalia nossa caminhada com Ele. Ele não olha apenas para nossas ações externas, mas também para as intenções do nosso coração, nossa fidelidade em tempos difíceis e nossa disposição em corrigir nossos erros. Agora eu quero perguntar, com qual dessas igrejas você mais se identifica? Sua caminhada com Deus se assemelha à perseverança de Esmirna, à fidelidade de Filadélfia ou talvez à necessidade de despertar como Sardes?
Compartilhe nos comentários. Essa reflexão pode ajudar outros a avaliar e fortalecer sua própria fé. Por fim, as mensagens às 7 igrejas nos mostram que Deus está profundamente envolvido com seu povo. Ele se importa com nossa condição espiritual, nos encoraja quando estamos no caminho certo e nos corrige com amor quando nos desviamos. Essas cartas são um lembrete de que nosso relacionamento com Deus é vivo, dinâmico e cheio de graça. Após as mensagens às 7 igrejas, João é levado a uma visão extraordinária do céu, que é descrita em Apocalipse, capítulos 4 e 5. Essas passagens revelam a majestade de Deus e a glória de Cristo como o Cordeiro digno de abrir os selos e desatar os eventos que levarão ao cumprimento do plano divino. Essa visão nos transporta para o centro do trono de Deus e nos lembra da supremacia absoluta de seu poder e autoridade. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 2 e 3, João escreve: havia um trono no céu, e alguém estava sentado nele. Aquele que estava sentado tinha a aparência de jaspe e sardônio, e um arco-íris, semelhante a uma esmeralda, circundava o trono. Essa descrição, repleta de imagens simbólicas, destaca a santidade, glória e soberania de Deus. Ao redor do trono, havia 24 anciãos sentados, representando os redimidos de Deus, e 4 seres viventes, simbolizando toda a criação, que adoravam continuamente. Esses seres declaravam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir. Essa adoração incessante nos lembra que Deus é digno de todo louvor e reverência, não apenas por suas obras, mas por quem Ele é. Sua eternidade, justiça e majestade são enfatizadas nessa cena celestial. No capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos, que ninguém era digno de abrir. João chora porque parecia que não haveria quem pudesse revelar os mistérios contidos naquele livro. Mas então, um dos anciãos declara: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Neste momento, surge o Cordeiro, que havia sido morto, mas agora está vivo e vitorioso. Ele é descrito como tendo 7 chifres e 7 olhos, simbolizando poder e conhecimento completos. A adoração muda de foco para o Cordeiro, que é declarado digno de abrir o livro. Milhões de anjos se unem em um cântico de louvor. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa cena de adoração ao Cordeiro é uma das passagens mais sublimes da Bíblia. Ela nos lembra do sacrifício de Cristo e de sua posição única como Salvador e Rei. Ele venceu a morte e é o único digno de revelar o plano de Deus para o futuro. Agora, quero que você reflita: como você adora a Deus em sua vida diária? Você reconhece sua soberania e dá a Ele o louvor que merece? Compartilhe nos comentários. Essa reflexão pode ajudar outros a se aproximarem de Deus de maneira mais íntima e significativa. Essas visões do céu nos dão um vislumbre da glória que está por vir e nos lembram de que a adoração é uma parte central da nossa fé. Ela nos conecta a Deus e nos prepara para o cumprimento de suas promessas. Ao adorarmos o Cordeiro, declaramos que Ele é digno de toda a honra e poder, e nos unimos à grande multidão celestial que proclama sua vitória. Por fim, essas visões nos desafiam a viver com os olhos voltados para o trono de Deus, confiando em sua soberania e aguardando com esperança o dia em que veremos essa glória face a face. No livro do Apocalipse, a abertura dos 7 selos marca o início de uma série de julgamentos que culminam no cumprimento do plano divino. Esses eventos são intensos, cheios de simbolismo e representam a justiça de Deus sendo derramada sobre a terra. Eles nos lembram do chamado ao arrependimento e da necessidade de permanecermos firmes em nossa fé. Em Apocalipse, capítulo 6, vemos a abertura dos primeiros 6 selos. O primeiro selo, um cavalo branco e seu cavaleiro, que possui um arco e recebe uma coroa, simbolizando conquista. Muitos interpretam esse cavaleiro como um governante ou poder que surge para dominar, dando início a eventos de grande impacto global. 2. O segundo selo, um cavalo vermelho, cujo cavaleiro traz guerra e violência à terra. Este selo representa o conflito entre nações e a perda da paz. 3. O terceiro selo, um cavalo preto, associado à fome e escassez. Seu cavaleiro carrega uma balança, indicando a injustiça econômica e o aumento do sofrimento humano. 4. O quarto selo, um cavalo amarelo pálido, cujo cavaleiro é chamado Morte, seguido pelo Hades. Juntos, eles trazem destruição, ceifando vidas através da fome, peste e guerra. 5. O quinto selo, João vê as almas dos mártires sob o altar, clamando por justiça divina.
Isso simboliza as orações dos fiéis que sofreram por sua fé e esperam pela intervenção de Deus. 6. O sexto selo. Há um grande terremoto, o sol fica negro como um saco de crina, e a lua se torna como sangue. Esses eventos cósmicos indicam o poder soberano de Deus sobre a criação e o início do seu juízo final. A abertura do sétimo selo em Apocalipse, capítulo 8, introduz o som das 7 trombetas, cada uma desencadeando um julgamento ainda mais severo. Esses julgamentos, além de simbolizar a ira divina, também são chamados ao arrependimento, mostrando a paciência de Deus em oferecer oportunidades para que as pessoas voltem para Ele. As primeiras 4 trombetas afetam o meio ambiente, a terra, o mar, os rios e os céus. 1/3 de cada um deles é destruído, causando caos e sofrimento. As últimas 3 trombetas são conhecidas como Iais, trazendo calamidades ainda maiores. 1/5 trombeta, uma estrela caída, geralmente interpretada como Satanás, libera criaturas demoníacas que atormentam aqueles que não possuem o selo de Deus em suas testas. Esse tormento é descrito como algo tão terrível que as pessoas desejarão morrer, mas não poderão. 2. A sexta trombeta, um exército demoníaco gigantesco é solto, matando 1/3 da humanidade. Isso simboliza o julgamento de Deus sobre um mundo que continua rejeitando suas advertências. 3. A sétima trombeta, marca o clímax dos julgamentos, declarando que os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse momento anuncia a vitória final de Deus. Esses julgamentos, embora duros, são um lembrete da paciência de Deus. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada selo e trombeta é um chamado ao homem para reconsiderar seu caminho e se voltar para o Criador. Agora, pense, como você interpreta esses julgamentos? Você vê neles a severidade de Deus, ou consegue enxergar sua misericórdia em oferecer tantas oportunidades para o arrependimento? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua visão pode inspirar outros a refletirem mais profundamente sobre o plano divino. Os julgamentos do Apocalipse não são apenas uma demonstração da ira de Deus, mas também de sua justiça e de seu amor por aqueles que permanecem fiéis. Eles nos desafiam a viver de forma mais consciente, preparando nossos corações para o retorno de Cristo e incentivando outros a fazerem o mesmo. Por fim, essas passagens nos lembram que, apesar do caos e sofrimento que veremos no mundo, Deus continua no controle. Ele usa até mesmo os momentos mais sombrios para cumprir seu propósito e trazer glória ao seu nome. Chegamos ao final desta jornada profunda pelo livro do Apocalipse, onde exploramos visões gloriosas, mensagens impactantes e a soberania de Deus sobre toda a criação. O Apocalipse não é um livro para causar medo, mas para nos dar esperança. Ele nos mostra que, mesmo diante das tribulações e do caos, Deus tem um plano perfeito, e sua vitória final já está garantida. Revisamos as mensagens às 7 igrejas, que nos chamam a avaliar nossa caminhada espiritual e nos exortam a sermos fiéis, mesmo em tempos difíceis. Exploramos as visões do céu, que nos lembram da majestade de Deus e da centralidade de Cristo como o Cordeiro digno de todo louvor. E vimos como os selos e as trombetas revelam tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus, oferecendo oportunidades de arrependimento antes do juízo final. Mas o Apocalipse também nos dá um vislumbre da Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Ele promete enxugar toda lágrima, eliminar a morte e o sofrimento, e nos levar a um lugar de paz eterna. Essa é a esperança que devemos guardar em nossos corações, que, no final, estaremos com o Senhor em sua glória. Agora, quero que você reflita, qual foi a maior lição que você tirou deste estudo sobre o Apocalipse? Existe algo que Deus está falando diretamente ao seu coração? Compartilhe nos comentários. Sua reflexão pode inspirar outras pessoas a buscarem uma conexão mais profunda com Deus e se prepararem para o cumprimento de suas promessas. Se este vídeo tocou sua vida, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem transformadora da Palavra de Deus. Que possamos juntos permanecer fiéis, aguardando o retorno de Cristo com expectativa e alegria. Que Deus abençoe você ricamente e fortaleça sua fé para os dias que virão. Lembre-se, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A vitória pertence ao Senhor, e nós, como seus filhos, participamos dessa vitória eterna.